Bora, vai começar. Oi, gente, chegando aqui na nossa Rede Brasil de televisão com mais um programa Top Show. Bom demais estar chegando na sua casa. Aliás, nós estamos em todas as telas, né? No tablet, no celular, na televisão, no computador. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. No oferecimento de Gofrio, sabor a toda prova, melhor linguiça para o seu churrasco é da Gofrio. Hospital Evangélico de Cachoeiro, uma completa estrutura hospitalar. Com a gente no programa tem Óticas da Corujinha, 5 lojas em Cachoeiro. Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo. Nosso convidado de hoje, deputado Marcos Mansur. Vamos falar como é que está sendo a vida do político nesse momento de pandemia, amigo. Não tá difícil para todo mundo, né? Mansur, deputado, que prazer, que honra receber o senhor aqui no programa, tudo bem? Pájaro, tá tudo bem, graças a Deus, alegria toda minha em estar aqui ao seu lado, no seu programa, na sua casa, no seu estúdio. Você é sempre um campeão de audiência. Obrigado, amigo. Com este público que te acompanha há mais de 20, 25 anos, eu nem sei, já são quantos anos? Já está passando de 30, De Mansur. 30 anos de comunicação. Então, assim, para mim é um privilégio imenso poder estar aqui batendo esse papo com você, como você disse, nesse momento difícil, mas que a gente tem que se virar nos 30 e a gente tem que atravessar esse período para chegar vivos do outro lado. Vamos começar falando do seu trabalho como deputado, e talvez a pergunta para a gente começar, e aí a gente faz até uma prestação de contas. Beleza. Do seu trabalho como deputado. Se eu pedisse ao senhor fazer uma nota de 0 a 10 para o deputado, para o desempenho do deputado Mansur, e por que dessa nota, de 0 a 10? Pájaro, eu daria 7, daria 7, porque eu tenho feito muitas coisas aqui para Cachoeiro e para o sul do estado. Se você depois me der uma oportunidade, sim, eu posso estar falando. E por que não dou o 10? Porque você nunca faz aquilo que você queria fazer 100%. Né? Sim. Sempre tem uma dificuldade, tem um obstáculo, tem um impedimento, e você nunca consegue executar tudo que você gostaria de fazer. Mas eu estou assim feliz, satisfeito de poder fazer aqui um breve balanço com esse público maravilhoso aqui para o sul do estado do Espírito Santo e para Cachoeiro. Por conta do tempo, vamos colocar aqui, por exemplo, em Cachoeiro, rapidamente, na área da saúde. Todos os anos, eu atendo a todos os 3 hospitais filantrópicos aqui de Cachoeiro de Itapemirim. Você está falando de emendas? De emendas, Santa Casa, Hospital Evangélico e Infantil. Só para ter uma ideia, este ano agora, nós estamos no mês de maio. Né? Eu já enviei 300 mil reais, 100 mil reais para cada hospital aqui de Cachoeiro de Itapemirim. E deixando claro que as minhas emendas parlamentares, elas têm um valor de R$1 milhão. Então, 30% veio para a saúde de Cachoeiro de Itapemirim. Tá? Para quê? Aí depois nós não temos tempo para detalhar para que eles estão investindo em custeio, reforma, ampliação e tal. Área social. Eu atendo aqui com muito gosto, com muito prazer, a APAI. Atendo com muito gosto aqui, todo ano, o asilo Adelso Rebelo, o asilo João 23. Agora, nessa semana, estou fazendo uma reunião nova já para poder ver o que este ano nós vamos demandar e vamos trazer para o asilo João 23, uma reforma que foi feita, precisa de socorro, precisa de ajuda, e nós estamos sempre aí com as nossas emendas parlamentares presentes aqui. Na área do esporte, eu poderia dizer, nós estamos trabalhando hoje, dentro de 2 anos, nós podemos colocar aqui 40 projetos esportivos para crianças e adolescentes, junto com a Liga Desportiva de Cachoeiro de Itapemirim, entregando material esportivo, uniforme, colete, bolas, redes, entregando para a área de esporte de lutas, jiu-jitsu, karatê, judô, kimonos, tatames, e ajudando, inclusive, nas premiações para os certames que são desenvolvidos. Sim. Então, nossa atuação tem sido nessa área aí. Agora, na questão da infraestrutura para Cachoeiro de Itapemirim, né? Aquele asfalto do Jacu, que nós fizemos ali, que vai para Borarama, até no centro da comunidade de Jacu, que tinha uma cabeça de burro enterrada ali há mais de 30 anos.
nós pegamos, junto com o governador Renato Casagrande... Aí já é um programa... de infraestrutura. De infraestrutura feito pelo governo, aí você está falando de apoio... Com a participação política do mandato. Aí já não é mais não é da emenda, porque ali ficou em 1,5 milhão aquele trecho ali, sim. Mas é o trabalho do parlamentar, é você pegar aquela briga e não sair das salas onde você tem que entrar, colocar o projeto debaixo do braço, vai na secretaria A, secretaria B, C, vai de sala em sala. Esse é um trabalho importante. Esse trabalho eu estou fazendo agora também, Parraro e colegas, amigos e amigas, aqui nesse asfaltamento da gruta, a pavimentação asfáltica da gruta. Nós retomamos o projeto há 2 anos atrás, tivemos que parar. Por quê? Porque é um projeto antigo, de 2009, a empresa que pegou ali para poder tocar estava com problemas no Tribunal de Contas, e o projeto muito velho já não contemplava mais a demanda de 10 anos depois, 11 anos depois. E o que fizemos? Preferimos parar, conversando com a comunidade, resolvemos parar o projeto, refizemos o projeto, e agora vai ser reapresentado o projeto. Dia 28 agora, a última sexta-feira desse mês, nós estaremos aqui na Gruta, apresentando para a comunidade o novo projeto. Vamos trabalhar a licitação agora. Vai mudar a vida daquela comunidade. Junho e julho a gente prepara a licitação. Se Deus quiser, segundo semestre a gente retoma o asfaltamento da Gruta. O seu partido faz parte da base aliada do governo? Faz parte. Estou perguntando isso porque faz você está falando da relação e faz parte, porque nós temos esse trânsito. É por isso que, inclusive, as coisas estão acontecendo. Sim, sim. Porque a gente tem um bom trânsito no governo. E agora, a minha relação particular com o governo é participar da base, sim, mas não a qualquer custo e não a qualquer preço. Os temas que eu julgo que eu preciso considerar e preciso discutir mais, eu não embarco 100%. Recentemente, a Assembleia aprovou um projeto do governo que é aquele auxílio para os profissionais da educação, professores, na compra de computador... R$5.000. R$5.000. Para 15 mil professores. A posição foi favorável. Ela foi porque o professor, eu quero dizer isso bem claro aqui, independente da pandemia, o professor precisa de estrutura de trabalho. Por exemplo, eu estou com você aqui agora, você está com uma ferramenta de trabalho. Esse computador é uma ferramenta de trabalho. E hoje, independente de pandemia, neste mundo pós-moderno, o professor ele precisa dessa ferramenta. E o salário que o professor ganha, diga-se de passagem, com os compromissos mensais que ele tem... Verdade. Não comportam e não possibilitam que o professor tenha uma ferramenta dessa aqui, um computador, um tablet, né? E até mesmo a manutenção de uma ferramenta de trabalho. De trabalho para ele poder ter. Isso é importante, Parraro, porque hoje nós já estamos na era, não é nem mais do data show numa sala de aula, para você dar uma aula bem dada. E aqui eu falo como professor também, que sou professor do IFES, né? Você precisa hoje de ter um Chromebook. O que é um Chromebook? É um laboratório de informática portátil, isso aí. Entendeu? Uma bancadinha onde você tem ali tudo na mão, você tem ali a internet, você tem o computador e você leva isso de sala para sala. Acabou aquele negócio, nós vamos levar os alunos para o laboratório de informática. Não, o laboratório já está numa mesinha, numa bancadinha com rodinha para você levar para onde precisar. Lá na sala de aula não preciso deslocar o aluno. Não. Então, esse dinheiro ele é muito bem empregado. E tudo que for investido, Parraro, em educação, principalmente para capacitação do profissional que está à frente da sala, é ainda pouco. Como é que você avalia, nesse quesito específico, o governo de Renato, do Casagrande? Em que... No sentido... com a educação. Com a educação. Aí eu falo de estrutura de escola, professor, está recebendo, esse é um programa do governo, né? Que avaliação você faz? Olha, você veja bem, eu dei 7 para mim, então também não vou dar 10, não vou dar 10 para o governo, eu colocaria 6,5. Sim. 6,5 aqui para o governo, porque... Lembrando que nós estamos falando especificamente de educação, na área da educação, porque tem muita coisa para ser feita,
O Espírito Santo tem na faixa de 500 escolas estaduais. E, assim, quando a gente fala, por exemplo, em estrutura, você, por exemplo, tem muitas escolas que precisam ser reformadas, muitas escolas desestruturadas, muitas escolas que não têm uma quadra, por exemplo, coberta para o aluno desenvolver uma atividade ainda recreativa. Existe muita escola com estrutura física capenga. Então, assim, é muito dinheiro, né? E o orçamento ele tem que ser um orçamento cada vez maior para você poder atender isso. Agora, por outro lado também, o secretário Vitor De Ângelo, por exemplo, eu elogio o trabalho dele, porque ninguém vai conseguir fazer aquilo que eu digo, 100% daquilo que gostaria de fazer, mas ele tem uma cabeça bem arejada, uma cabeça voltada para o pós-moderno. Ele por exemplo, tem doutorado, e dentro das dificuldades orçamentárias que tem, porque tudo que nós estamos falando aqui é dinheiro, é investimento, né? Então, dentro das limitações orçamentárias e financeiras que ele tem, eu acredito que está desenvolvendo um trabalho aí para 6,5, 7. O senhor falou aqui da questão da modernidade, né? Da questão do digital na educação. Esse é um processo que avança, a escola precisa se modernizar. Quando o senhor fala aqui da questão da auxílio para o professor comprar o computador e tal, esse investimento, já está nessa área, isso é importante. O Estado caminha nessa direção? Está caminhando. Nessa direção? Está caminhando. Eu estive agora, recentemente, lá na Secretaria de Educação, quando eu falei aqui, esse Chromebook, que é esse laboratório portátil, né? Já tem 1.000 desses laboratórios comprados. Chegaram 200, já foram distribuídos. Tem mais 800 para chegar, para poder começar a distribuir para as escolas aí. Então, está caminhando, sim, na direção dessa modernidade. Agora, o que é que nós estamos enfrentando no país hoje, Parraro? Por incrível que pareça, você não está tendo equipamento para entregar, tá? Se você comprar aqui para o seu programa aqui 100 computadores desse aqui, você vai ter dificuldade de receber. Essa área da informática... Então, está assim, está uma questão muito acelerada. Além do preço está lá em cima quando subiu demais, subiu demais. Verdade. Deputado, breve intervalo comercial, voltamos hoje conversando com Marcos Mansur, deputado estadual do PSDB. Essa é a conversa. Intervalo rapidinho e voltamos. Vamos seguindo com o nosso programa, hoje conversando aqui com o deputado Marcos Mansur, do PSDB. Estamos batendo um papo com ele aqui, está fazendo uma prestação de contas, estamos entrando também na questão política, da relação do partido com o governo de Renato Casagrande. Vamos continuar a nossa conversa aqui, sempre no oferecimento de Cofril, sabor a toda prova. A melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofril. Café Sossego puro das montanhas do Espírito Santo. Óticas da Corujinha. 5 lojas em Cachoeiro. Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida. Mansur, ser político no país nunca foi fácil e não está fácil, né? Verdade. Em época de pandemia, isso melhorou ou não? Parraro, eu acho que piora porque aumentam as demandas, aumentam as necessidades da população, principalmente na área da saúde, na área econômica, e a gente às vezes fica de mão atada e na mesma situação em que às vezes o próprio cidadão demanda da gente. Sim. Né? Por exemplo, vamos aqui falar. Hoje, em função da pandemia, o serviço de saúde está todo parado, cara. Está tudo parado. As cirurgias eletivas estão paradas. A gente espera agora que o Espírito Santo dê uma decrescida, né, uma diminuída no caso das infecções por corona. O governador, inclusive, ontem anunciou que estava desativando 200 leitos de UTI e transformando isso, deixando isso já para as demais necessidades da área de saúde. A gente espera que, a partir, inclusive, da próxima semana, o Estado comece a liberar os demais atendimentos de média e alta
complexidade que estão represadas, essas demandas que estão paradas, esperando e aguardando. A arrecadação do Estado mudou por conta da pandemia ou não? Consequentemente, deu uma diminuída, sim. É, né? Isso diminui o poder de investimento. A arrecadação do Estado caiu, a arrecadação dos municípios cai, não tem como. Né? Há alguns setores em que caiu mais do que os outros. Sim. Né? Mas, em média, a arrecadação caiu na faixa de 40% hoje. Nesse período aí, vamos colocar de 45 dias de quarentena que nós tivemos no Estado do Espírito Santo. A Assembleia acompanha a aplicação dos recursos do governo federal que chega para a saúde, que chega para o combate ao Covid-19, a Assembleia acompanha e de que maneira isso está sendo aplicado? Porque se questiona muito hoje, o governo federal está mandando milhões e milhões e os governos não estão aplicando mal ou não estão aplicando. Como é que é com o Estado? Porque o senhor está lá dentro. Tem muito fake, né? Tem muita conversa ideológica, lógico, né? Dentro desse contexto, se falou, político por se trás, falou que o Estado do Espírito Santo recebeu 16 bilhões. Não recebeu 16 bilhões. O Espírito Santo recebeu um pouco mais de 15 milhões até agora. Sim. Porque eu mesmo fiz um requerimento em cima dessa pergunta que você está fazendo. É obrigação minha, como deputado, ter a resposta para essa pergunta. Eu fiz um requerimento de pedido de informação ao governo, exatamente em cima disso que você está questionando aqui, Parrado. Com mais ou menos 25 a 30 perguntas detalhadas e perguntas subdivididas para poder eu ter esse mapa direitinho. Olha que eu sou um governador, um deputado que ajuda o governador, mas eu preciso ter essas informações. Então, assim, já chegou para mim que chegou pouco mais de 15 milhões de reais, de fato e de verdade. Aí vem aqueles questionamentos que eu recebo todos os dias aqui. Não tem. Olha, fala que morreu de Covid porque o leite custa X e o governo ganha dinheiro. Não existe isso, não ganha, você não ganha por cabeça que está internada, não, isso é fake, não tem. Nós já fizemos essa investigação, isso não procede, isso é fake. Se eu fizer essa pergunta, o Espírito Santo, o governo Renato Casagrande, faz bom uso do dinheiro que chega para a Covid? Eu te faço essa pergunta. Tá. Essa pergunta eu vou ter a resposta para ela assim que eu tiver o detalhamento desse requerimento de informação que eu fiz. Então, assim, eu ainda não posso elogiar o governo e também não posso ainda recriminar nem criticar o governo pelo uso desse dinheiro. Eu estou aguardando essas respostas para que eu possa fazer um juízo de valor. Eu imagino que o homem do campo está lá perguntando o seguinte, Parrado pergunta para o deputado Mansur o que o mandato dele fez para a gente do campo que vai além da Estrada da Gruta. Ô, Parrado, eu sou engenheiro agrônomo. Por isso a pergunta. A minha primeira bandeira, a bandeira número 1 minha, eu sou engenheiro agrônomo e professor. Então, o meu mandato, as primeiras 2 bandeiras é agricultura e educação. Nesses 3 mandatos que eu tenho tido, eu tenho tido a satisfação de poder destinar 70% das minhas emendas parlamentares para a agropecuária e, principalmente, para a agricultura familiar. Porque se tem uma coisa que me dá tristeza é quando eu ando 10 quilômetros de terra, de chão, nos nossos municípios adentro, e nesses 10 quilômetros você encontra 10, 15 casinhas de colonos arrebentadas, sem porta, sem janela. Aquilo significa o quê? Abandonadas. Que as famílias saíram dali e vieram para a cidade para aumentar aqui os nossos bolsões de miséria, nossos problemas sociais que nós já temos aqui. Então, chega aqui sem emprego, sem isso, nenhuma estrutura, nem para lugar de morar. Exatamente. Então, sem qualificação. Sem nada. Sem qualificação para trabalhar na cidade. Sem estrutura nenhuma. E aumenta os problemas sociais que a gente tem aqui, de violência, de miséria, de tudo aqui. Então, assim, eu destino, assim, com muito gosto, máquinas, implementos, tratores, políticas
de desenvolvimento para o homem do campo, por exemplo, para facilitar a vida dele. Eu brigo com o governo para levar internet rural, eu brigo com o governo para levar estradas, o projeto Caminho do Campo é um carro-chefe do nosso mandato, para melhorar o acesso do cara, a condição da vida da família que está no campo, para que eles tenham o mínimo de valorização e de dignidade e de condições para continuarem aqui. Agora mesmo, meu telefone, todo dia pedido para eu visitar 3, 4 comunidades que tem uma ponte quebrada, tem uma estrada que caiu um barranco e não tem como transitar, e a gente está sempre fazendo esse trabalho para o interior e para a nossa agricultura, principalmente para o pequeno, para a agricultura familiar. Daí nós falamos do governo, falamos do deputado, agora a Assembleia num todo, no papel que cabe à Assembleia, vocês deputados, que é fiscalizar, criar leis e tal. Que nota merece essa Assembleia do Espírito Santo, deputado? Olha, esta legislatura, eu poderia dizer também 7, Parralo. Eu sou um camarada assim, consciente. Poderíamos fazer mais? Poderíamos, mas nós temos um problema. Nós temos um problema hoje, que é importante que o cidadão ele saiba disso, que às vezes as pessoas procuram o deputado, falam assim, não, um telefonema seu resolve. Não existe isso, isso é fantasia, isso é... Esbarra na burocracia, esbarra na lei. Né? Eu tenho hoje, por exemplo, uns 20 projetos de lei tramitando. Projetos bons, e o meu caso é o caso de outros também. Projetos de apelo popular, projetos que vão significativamente mudar a vida das pessoas, mas aí você esbarra na questão da inconstitucionalidade do projeto. Né? Que às vezes é um projeto que a gente está limitado, porque é um projeto que tem que ter isso tem que partir de uma legislação federal, entendeu? Muitas das vezes aquele tema ele entra na competência do executivo, tem que partir do executivo aquilo ali, por isso que aí existe o projeto de lei, que é o PL, e existe um projeto de indicação, projeto de lei indicativo, aí você só pode indicar ao governo, ao executivo, mas ele vai fazer se ele quiser fazer ou não. Né? Porque o legislador não pode criar um projeto que vai criar despesa para o executivo e nem invadir alguma coisa que seja de competência do executivo. Então, às vezes, a população não entende essa questão. A gente até tenta forçar uma barra, você entra com o projeto, sabendo que, quando passar na Comissão de Constituição e Justiça, ele vai ter problema. Quando passar, por exemplo, no crivo dos procuradores da própria Casa, da Assembleia, eles vão questionar a competência de quem constitucionalmente pode fazer aquilo, entende? Então, a gente tem uma série de limitações, mas por isso que eu digo que a nossa nota é uma nota 7, mas é uma Assembleia combativa, é uma Assembleia que comparece, quando tem que votar questões importantes para o Estado, ela não se furta. Né? Nesse período, por exemplo, agora de pandemia, a Assembleia tem se reunido basicamente quase todos os dias, porque as nossas reuniões não se resumem ali na segunda, na terça e na quarta. A gente tem se reunido remotamente, as comissões, e às vezes o presidente precisa de debater uma questão, não tem hora. Então, nós estamos... É uma Assembleia que comparece quando é demandada e é uma Assembleia muito combativa. Agora, por exemplo, nós estamos travando uma guerra, uma batalha. Estão querendo fechar, e assim, lamentável isso, 27 comarcas aqui no Estado do Espírito Santo. Sim. O Tribunal de Justiça querendo fazer agregar e tirar dos municípios 27 comarcas. E nós estamos numa briga. O tribunal está falando de uma economia de 12 milhões, né? 12 milhões. Uma economia irrisória. Mas isso é muito dinheiro, mas para o orçamento? Outra coisa, para o benefício lá desses municípios, como é que você tira isso? Porque o município, rapaz, você tem que partir do princípio seguinte, todo cidadão tem que ter direito à justiça, e acesso à justiça. Eu acho que para você ter direito, você tem que ter acessibilidade. Sim. Como é que o camarada vai sair de Muniz Freire, vai sair lá de... Quer dizer, tendo a comarca lá,
o camarada ele já tem uma restrição, ele já Sim. tem um bloqueio em relação à justiça. Eu acho que vai ser um tiro no pé para a justiça, porque ela vai se afastar cada vez mais do cidadão. Amigo, quero agradecer muito a sua vinda aqui no programa, uma felicidade, uma alegria ter conversado aqui, clareado um monte de coisa para os nossos ouvintes e telespectadores. Obrigado. Eu que agradeço, Parraro, por essa oportunidade de colocar o meu mandato à disposição do Parraro Sherry, do programa Top Show e também de todos os amigos que estão presentes aí. Gabinete 603, ali na Assembleia Legislativa, sempre à disposição do povo cachoeirense, do povo do sul do estado. Obrigado, deputado. No oferecimento de Cofrio, Sabor a toda prova, Hospital Evangélico de Cachoeiro, Óticas da Corujinha, Café Sossego. Amanhã tem mais. Tchau, gente. Tchau, Brasil.